Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande honra e prazer estar aqui com vocês novamente. Ainda não no nosso canto, né? Como vocês podem ver, ainda estamos na Casa Apostólica, mas já estamos aí recuperando, né? Tudo que aconteceu e em breve aí já poderemos adentrar no nosso espaço lá com o nosso altar, né? Inclusive vai ser todo remodelado, todo refeito e inclusive a nova arca também, já estamos planejando o material que está para chegar e tudo mais, então vai ser um tempo novo, uma grande bênção e Deus está proporcionando para nós aí uma inspiração muito forte e está mudando realmente a casa dele da forma como ele quer, assim, com a nova dimensão. Então agradeço aí a todos que estão dando apoio, a todos que estão dando carinho, né, preocupados inclusive com essa demora, né, digamos assim, porque realmente para mim é inadmissível, né, uma casa do Senhor não poder receber os seus obreiros, as suas pessoas seus fiéis, digamos assim, né, que querem participar, querem celebrar uma Santa Ceia, querem fazer tudo. Mas a gente sabe que tudo é no tempo de Deus. Mesmo quando o inimigo tenta, mesmo fazendo situações, mesmo querendo atrapalhar, digamos assim, fazendo até coisa errada, né? Na própria obra, digamos assim. Mas o Senhor sempre dá o dom da revelação e nos mostra realmente as verdadeiras intenções, as verdadeiras situações e o que nós temos que corrigir. E assim Ele tem feito e tem nos feito prosperar nesse sentido. E assim vamos tocando conforme é a vontade dEle. Amém, pessoal? Então vamos lá, hoje, duas porções, que eu falei na semana passada, né? E vamos hoje falar muito sobre da aliança ao casamento. O que Deus procura um povo fiel. Sim, Deus procura um povo fiel. E tá difícil, vamos lá. E assim nós podemos dar sustentação da nossa palavra de hoje através de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a vós e ele chegará a vós. Desculpa, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. E com base nisso daí, nós vamos dar o tratamento dos estudos de hoje, né? Nas porções Matot, que significa tribos, e Massei, viagens. Matot vai de Números 30, versículo 2 a 32, 42. A Parashot Massei, de Números 33, 1 a 36, 13. Com João, capítulos 1 e 2. Jeremias, de 2, 4 a 4, 28, né? Capítulo 2, versículos de 4 a 28 e capítulo 3, versículo 4. Tiago, capítulo 4, do versículo 1 a 12, ok? Como eu falei no começo, Deus está procurando a noiva fiel, ok? Então Deus não procura religiosos, Deus procura realmente essa noiva a todo momento, a todo instante, e nós vamos ver que através de toda a existência da humanidade, digamos assim, ele tem buscado isso daí constantemente. Existe um problema que acompanha a humanidade desde o Éden. O homem sempre quis manter os benefícios das alianças, sem assumir suas próprias responsabilidades. Pois o homem quer promessa, quer milagre, quer prosperidade, quer projeção, mas rejeita o quê? O senhorio do Senhor Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Foi exatamente isso que João denuncia. Foi exatamente isso que Jeremias denuncia. E é exatamente isso que Tiago denuncia. Sim, eles denunciam isso daí o tempo inteiro, em todo o Evangelho, em toda a Bíblia, isso é denunciado. Infelizmente, continua acontecendo dentro das nossas casas, dentro da nossa vida, dentro das nossas igrejas.
Hoje veremos que 4 dos textos escritos em épocas diferentes contam exatamente a mesma história. A história de um Deus fiel e de um povo infiel. Mas também veremos que em Jesus aparece finalmente o verdadeiro Israel, o verdadeiro noivo e o verdadeiro cumprimento da aliança. Aquilo que todo mundo quer. E nós não podemos passar continuar sem passar pela nossa parábola. A parábola do oleiro e da noiva. Conta-se que um grande rei encomendou ao melhor oleiro do reino um vaso muito especial. Não seria um vaso para guardar água, não seria um vaso para decorar o palácio, seria um vaso que levaria o vinho das bodas de seu único filho. O oleiro trabalhou durante meses, escolheu o melhor barro, moldou com paciência, queimou no fogo certo e o cobriu com um esmalte precioso. Quando terminou, colocou-o diante do rei. O rei sorriu e disse: agora este vaso não me pertence, apenas porque eu comprei. Ele me pertence porque foi feito para um propósito. Dias antes do casamento, o vaso foi entregue à noiva. Ele o admirou por algum tempo, mas logo começou a usá-lo para guardar lixo, cinzas e restos de comida. Acabou da forma mais chata, porque achou que ninguém perceberia isso. Quando chegou o dia das bodas, o rei pediu que trouxesse o vaso. Os servos o trouxeram e apresentaram da forma que estava. Por fora ainda parecia bonito, mas quando o rei olhou para dentro, viu que estava cheio de sujeira. Todos esperavam que ele quebrasse o vaso imediatamente, mas o rei fez algo inesperado. Chamou a noiva e perguntou apenas uma coisa: foi para isso que eu o preparei? Ela abaixou a cabeça. O rei então respondeu: eu não investi tanto para possuir um vaso bonito por fora. Eu o preparei para carregar o vinho da alegria do meu filho. Então ele entregou o vaso novamente ao oleiro, não para destruí-lo, mas para que fosse quebrado, remodelado e queimado outra vez. Porque somente um vaso restaurado poderia participar das bodas. Isto não é apenas a história de um vaso, é a história de Israel, é a história da nossa igreja, é a nossa própria história. Deus não nos chamou apenas para sermos bonitos por fora. Ele nos formou para carregarmos o vinho do reino e participarmos das bodas do seu filho. A pergunta que ecoa é a mesma que ouviremos em Jeremias. Foi para isso que eu os formei? E a resposta não será dada com palavras, mas como a maneira como temos vivido a nossa aliança com Cristo. Se nós começarmos a olhar as parábolas, as parashotes, Matot, por exemplo, começa dizendo o seguinte: a palavra tem peso no céu. E ela começa falando de votos. Não é um assunto burocrático, é um assunto espiritual. Quando Deus estabelece que a palavra empenhada possui valor, Ele está revelando seu próprio caráter. Deus fala, Deus cumpre. O homem fala,
e muda de ideia. Hoje existe uma geração que diz: Jesus conhece meu coração. Mas Deus pergunta: então por que sua boca promete o que sua vida nunca entrega? O reino de Deus não é sustentado por emoções, é sustentado por alianças. Hoje existe uma cultura de casamentos descartáveis, ministérios descartáveis, amizades descartáveis, membros descartáveis, igrejas descartáveis. Tudo virou provisório. Mas Deus continua sendo Deus de aliança. Jesus nunca rompeu nenhuma promessa. Nós rompemos. Por isso João começa dizendo: o Verbo se fez carne. A palavra virou pessoa. Cristo não apenas falou, Cristo encarnou a fidelidade. Enquanto Israel quebrava alianças, Jesus tornou-se a própria aliança. Por quê? Não basta cantar, não basta levantar as mãos, não basta conhecer o hebraico, o grego, o misticismo, a escatologia. A pergunta continua sendo: sua palavra vale alguma coisa diante de Deus? Macei, por outro lado, ela registra toda a jornada da travessia do deserto. Período por período, passo por passo, tudo certinho, bonitinho. E o que aconteceu em cada detalhe. E Macei faz algo curioso. Ela lista cada acampamento, cada parada, cada deslocamento. E por quê? Porque Deus nunca desperdiça processos. Começa por aí. Nós lembramos apenas do destino. Deus lembra como percorremos cada caminho. Ou seja, você tem uma história, você tem testemunhos para contar de você mesmo. Não precisa ficar ouvindo testemunho de terceiros. Chegar na igreja lá, ver aquela fila de pessoas dando testemunho, aquela coisa inteira. Você é testemunho, porque você vive de Jesus. Você tem testemunho para dar. Ou seja, você não precisa dizer para as pessoas, olha, de Jesus, mas ficar na dúvida. Você é um testemunho. Você acha que Deus nunca agiu na sua vida? Se você mesmo segue a Cristo, como é que você não tem testemunho para contar? Você é um testemunho. Por isso que Deus, todo momento, lembra do caminho. Cada deserto que você passa, cada crise, cada atraso, cada perda, tudo isso está registrado. E justamente isso, chegar no final o que você fez? Você apenas chorou e se acomodou? Você levantou e continuou produzindo? João faz a mesma coisa. Primeiro dia, o outro dia, no terceiro dia, João organiza seu evangelho como uma nova criação. Pois a mensagem é clara. Assim como Deus conduziu Israel pelo deserto. Mas agora, Deus está conduzindo uma nova criação em Cristo. Mas existe uma diferença. Israel atravessou o deserto murmurando. Todo mundo sabe disso. Jesus atravessou o mundo obedecendo a Deus. Seu deserto que você vive, que você acha que você está atravessando ou passando, não é abandono, é treinamento. O problema nunca foi o deserto.
O problema sempre foi o coração dentro do deserto. Porque nem mesmo atravessando o deserto somos capazes de deixar de murmurar, de deixar de reclamar, de deixar de não cumprir nossas obrigações com Deus. Ou quando tem alguma obrigação, retarda. Procura retardar a si próprio e as outras coisas mais que são do reino de Deus, não de vocês. Não é pessoal. Isso é dele. Devolve para ele o que é dele. Por que você fica procrastinando aquilo que é dele? Tocando naquilo que é dele? Por quê? E Jeremias faz uma comparação muito interessante. Pois ele fala com um marido ferido. Que injustiça acharam em mim? Essa é uma pergunta muito poderosa. Deus não acusa primeiro. Não perceberam? Ele pergunta. Onde eu falhei? Deus está perguntando. Em que momento eu deixei de ser Deus? Foi falta de provisão? Foi falta de amor? Foi falta de fidelidade? Não. O problema nunca foi e nunca será Deus. O problema sempre será o coração humano. E Jeremias usa a imagem do adultério espiritual. Israel trocou o Deus vivo por ídolos. A idolatria nunca será apenas ajoelhar diante de imagens. Está longe disso. Ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar que pertence exclusivamente ao Senhor. Ah, mas eu tenho lá uma santinha, lá tem um santinho. Não estamos falando disso. Mas você está pedindo aí para santo interceder para vocês, por vocês em várias situações. As pessoas conversam comigo, eu só falo, você está maluco? Você conhece a Bíblia? Você conhece? Eu conheço? Ótimo. Então por que você não segue ela? Por que você não segue ela? Não, mas eu sou devoto da santa tal, do santo tal, que negócio. Eu falei, olha a Bíblia. Você conhece Jesus? Ele já te abriu a porta, te deu a intimidade de estar com ele? Claro, óbvio. E ele mesmo a confirma e atesta. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então por que eu preciso de outros santos intercedendo por mim, se Cristo é o meu acesso? E Ele é o caminho para chegar no Pai. Sem Ele, nada prospera. Então por que você idolatra? Ah, mas eu não idolatro, idolatra. Pode ser o dinheiro, pode ser o sucesso, pode ser o ministério, pode ser política, pode ser tradição, pode ser identidade religiosa, pode até ser conhecimento bíblico. Qualquer coisa que ocupa o centro, que Cristo deixa de ocupar. Se o seu trabalho é mais importante que o Cristo, já está errado. Isso é idolatria. Se o seu relacionamento familiar é mais importante que Cristo, já está errado. Idolatria. Mas apóstolo, é o negócio da família que todo mundo fala, que prega. Cristo revelou. Minha família é aqueles que seguem a palavra de Deus. Mas falar só a sua mãe, seus irmãos estão aí fora te esperando. Não. Meus irmãos e minhas mães são aqueles que seguem o caminho do Senhor. São fiéis, são obedientes. Não tem nada a ver com laço de sangue. Essa é a família de Cristo. Qualquer outra palavra dita disso é anátema. Basta ler a Bíblia.
Simples. Ah, mas a família não é a primeira criação de Deus, como todo mundo coloca. Adão, Eva. O que aconteceu? Uma família que foi destruída, expulsa. Filho matando filho. Irmão matando irmão. Para repousar tudo em 7. Da onde vem o semita? Da onde vem nós? Toda a nossa cultura? Que ele buscou a intimidade com Deus. E João responde Jeremias. Logo no primeiro capítulo, João vai apresentar. Eis o Cordeiro de Deus. A solução para a infidelidade da noiva não seria uma nova religião. Seria um noivo. Cristo veio buscar uma esposa, não consumidores de milagres, não admiradores, mas uma esposa. Essa é a grande verdade. O primeiro milagre que Jesus faz acontece no casamento. Nada em João é por acaso. Antes de purificar o templo, Jesus salva um casamento. Porque o verdadeiro templo é construído para um casamento eterno. Quando o vinho acaba, Maria apenas diz: eles não têm vinho. Jesus produz um vinho novo. Jeremias mostrou uma esposa infiel. Agora João mostra o noivo trazendo vinho novo para restaurar a festa. Mas imediatamente João muda de cenário. Jesus entra no templo, expulsa vendedores, por quê? Porque Deus nunca aceita casamento sem santidade. O templo havia virado comércio. Hoje muitos transformaram a igreja no mercado. Negocia-se tudo. Unção, profecia, influência, posição, likes, seguidores. Mas Cristo continua entrando no templo e continua derrubando as mesas. Porque antes de construir uma plataforma, ele purifica um altar. Ah, mas isso assim, como é que a sustenta? Tiago ajuda isso. Tiago usa exatamente a linguagem de Jeremias, adúlteros. A mesma coisa. Ele não está falando de pecado sexual, como todo mundo gosta de enfatizar, como se fosse uma aberração um relacionamento sexual. Ele não está falando nada disso. Ele está falando de infidelidade espiritual. A amizade com o mundo produz guerra. Guerras externas revelam as nossas guerras internas. O problema nunca começa na política, nem na economia. O problema vai começar no coração. E Tiago diz: humilhem-se, sujeitem-se, resistam ao diabo, purifiquem as mãos, limpem o coração. É exatamente o caminho inverso da queda. Se nós olharmos e fizermos um resumo, Matuta, seja fiel à sua própria palavra. Aquilo que você diz, cumpra. Aquilo que você prometeu para Deus. Ah, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia, ah, eu vou fazer aula de canto, eu vou fazer aula de instrumentos, eu vou fazer. Quantas vezes você fez isso? E nunca cumpriu. Ou quando cumpre, é aquela forma meia boca. Já imaginou Deus agindo da mesma forma que você, te dando as formas, a coisa que você precisa, da mesma forma que você retribui a Ele? Mas sei, aponta para a caminhada.
que você tem aprendido nesse caminho? O que você aprendeu em todo esse tempo que você está na igreja? Você está se alimentando da palavra de Deus? Jeremias incentiva você a parar de adulterar a sua aliança. Porque João diz que o noivo chegou. Mas Tiago relembra: volte para Deus. Existe uma linha única atravessando todos esses textos. Muito simples. Deus procura uma noiva. Não uma plateia, não é uma instituição, não é um grupo que conhece tradições, não é um grupo que conhece os símbolos, não é um grupo que domina mistérios. Conhecimento nunca salvou e nunca salvará ninguém. Religião nunca transformou ninguém. Nunca. Nunca transforma. Religião nunca transformará ninguém. Você pode ser qualquer denominação aí. Se você está defendendo a denominação, você está defendendo errado. Nunca vai ser transformado. Você vai ser seguidor. Só isso. Mas transformado? Não vai mesmo. Misticismo também nunca reconciliou ninguém. Pelo contrário. Enfatiza a vaidade. Poder. Capacidade. Né? Uma série de coisas aí. Tiago responde: cheguem-se a Deus. Jesus mesmo declara: destruam este templo, e em 3 dias o levantarei. O templo agora não é um edifício. O templo agora é Cristo. E quem está em Cristo torna-se morada de Deus. Hoje, continua fazendo a mesma pergunta de Jeremias. É isso que Deus vem fazendo. O que eu fiz para que você se afastasse de mim? Talvez até você tenha permanecido na igreja, mas abandonou a intimidade. Talvez até conserve uma tradição, mas perdeu o primeiro amor. Talvez até você conheça profundamente Moisés, mas ainda não se rendeu ao Messias. Talvez até admire Jesus, mas certamente não o reconheceu como o Senhor absoluto. O convite do Evangelho não é para mudar de cultura, não é para trocar uma identidade por outra, não é para abraçar um sistema religioso, é para entrar em uma aliança definitiva com Cristo, o Cordeiro que veio buscar a noiva. A pergunta final não é o quanto você sabe, não é qual tradição você segue, não é quantos textos você consegue citar. A pergunta é simples: você pertence ao noivo? Ou está buscando ainda? Está orando para achar noivo? Porque quando o noivo voltar, ele não procurará os mais informados. Ele vai procurar os fiéis. Essa é a diferença. Como ele mesmo diz: não beberei mais dessa vide. Por quê? Ele está esperando o vaso que carregará o vinho das bodas. E quem está em Cristo se torna esse vaso. Por isso que ele não vai beber mais. Por isso que ele fala
no encerramento da Santa Ceia. Não beberei mais dessa vide, até que eu volte. Até que ele volte para celebrar as bodas. E quem ele encontrará? Encontrará fé? Encontrará pessoas realmente esperando por eles? Ou um bando de anunciadores dizendo: Cristo está voltando, Cristo está voltando, quando está voltando? Quando ele já chegou. Só que não perceberam. Não perceberam. E você hoje? Nessa noite de Shabat, no dia 10 de julho de 2026, o que você tem feito para buscar essa intimidade, essa proximidade com Cristo? Se você se coloca numa postura de noiva, ou seja, de dar aliança, aquela que vai sustentar uma aliança com Ele, porque o casamento é sustentação de aliança entre duas pessoas. Se você tem para você que Cristo é o seu noivo, então você vai ter que carregar uma aliança. Ou você já está quebrando a aliança antes de começar o seu casamento com Ele? Por acaso Ele é o marido que vai ter que te dar de tudo que você quer só porque você quer? Ou você vai realmente ser aquela esposa? Como está lá no livro de Provérbios 31. Você não leu ainda? É porque você não quer saber sobre casamento. Você não tem interesse de andar com o noivo. Eu sempre falei sobre esse capítulo 31 de Provérbios para muita gente. Isso é fato. Muitas pessoas que me conhecem perguntam: qual seria a noiva perfeita? Vai ler. Capítulo 31 de Provérbios. Não é para a gente ficar lá parado, como noiva, como esposa, para realizarmos. Tem gente que até hoje: eu quero fazer a obra, eu quero fazer a obra. Ué, por que não faz? Evangelize. Não, mas eu fico... Você tem vergonha de Cristo? Você tem vergonha de falar de Cristo? Você tem vergonha de falar de nome de Jesus? Você tem vergonha do Senhor? Mas você quer a salvação? Quando você tem vergonha do noivo, o que você tem colocado em seu vaso? Ou como a gente diz, o seu cli. Porque cli no hebraico é vaso. O que você tem colocado dentro dele? Parecer-se com Deus? Ou se parecer com você mesmo? Nós vivemos num mundo onde a sujeira nos impregna por dentro. O próprio mundo faz com que nós ficamos sujos. Basta eu entrar numa igreja, por exemplo, tomo lá um banho e me purifico espiritualmente na palavra de Deus, aquela coisa toda. Saiu na rua, já está na imundícia. Se você não resiste ao diabo, se você não resistir às tentações, se você não resistir às coisas que são contra Deus. Deus odeia o mal. Deus odeia o mal. E você? Não, porque está todo mundo fazendo agora, porque agora é tão legal esse tipo de coisa. Eu estava vendo aí, mandaram um vídeo que estava a temporada de tapas, o ser humano batendo no outro, dando tapa. Isso daí é agressão. É agressão. Você está agredindo o seu irmão.
Das pessoas rindo. Olha que legal. Olha que legal. Eu até curtia um tempo atrás, há muito tempo, até o UFC, por exemplo, o pessoal, achava legal, qualidade técnica, eu já fui participante de artes marciais. Mas, sinceramente, hoje eu olho e falo assim, que estupidez. Se fosse uma competição apenas para mostrar a sua capacidade física, mental, de controle, uma série de coisas. Não, mas hoje, você ganha um cinturão, ganha dinheiro para prejudicar o seu próximo. Para que ele não resista à dor. Ele pode até ficar aleijado. Mas tudo competição. Que desculpa esfarrapada. Que desculpa mais esfarrapada. Ver o ser humano humilhado, ensanguentado. Isso é de Cristo? Já não basta ele no madeiro, vertendo aquele sangue para nos salvar. E mesmo assim hoje, não cumprimos as alianças com ele. Deus procura uma noiva. Deus procura vaso que seja competente e fiel para carregar a bebida das bodas, o vinho das bodas, o vinho da aliança. Você é essa pessoa. Você tem vigiado. Você tem se transformado, ajudado a pessoas a se transformarem. Ou está muito cômodo a vidinha que você tem? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Que seja uma semana de muitas transformações e revelações. É o que eu mais desejo. Você aí que se diz de Cristo, os fiel seguidor de Cristo, faça com que seja realidade. O que você fala, você cumpra. Porque isso está sendo marcado. Deus ouve o que nós falamos. Deus ouve o que nós prometemos. E aí? Pense bem. Que essa semana seja uma semana próspera. Mas não estou falando economicamente, eu estou falando de conhecimento, entendimento, de sabedoria, de revelações sobre tua vida. Que você possa ver o sobrenatural de Deus sobre tua vida. Que você possa ganhar almas para Jesus. E não ter mais vergonha de falar dele, para que ele não se envergonhe de ti perante o Pai. Shabbat Shalom.